Meus amigos e amigas, uma coisa muito importante para nós católicos é conhecer a história da igreja. Porque a igreja é a nossa mãe. Se a gente não conhece a história da igreja, a gente não consegue entender a igreja, defender a igreja, amar a igreja e servir a igreja bem. Ok? Então é preciso conhecer. A gente não ama aquilo que a gente não conhece. Por isso, como eu sou professor de História da Igreja no Instituto de Teologia da Canção Nova e também da faculdade, eu estou escrevendo a História da Igreja em 3 volumes. Porque a história da Igreja é muito longa, são 2000 anos. Não existe nenhuma instituição na face da Terra que tenha uma história tão longa como a história da Igreja. Ao mesmo tempo, é uma história que ela é misturada com a história universal. Porque a igreja construiu a civilização ocidental desde os primeiros séculos até hoje. A igreja sempre esteve ligada ao mundo. Muito bem, então esse segundo volume que você está vendo aqui é a Idade Média, o período que vai aí mais ou menos do ano 476, com a queda do Império Romano, até mais ou menos 1453, com a queda do Império Romano do Oriente. E nesse segundo volume, você vai poder estudar muitas coisas que eu trato sobre a Idade Média. Você vai poder entender a questão, por exemplo, da Inquisição, a questão das Cruzadas, a questão de Joana d'Arc, a questão de Savonarola e tantos outros acontecimentos importantes ao longo da Idade Média. A igreja que construiu as belíssimas catedrais que estão de pé até hoje, lá por volta do ano 1000, 1100, 1200, a igreja que construiu as belíssimas universidades, Oxford, Cambridge, Salamanca, Valladolid, Coimbra, Sorbonne, a Universidade de Paris. Não sei se você sabe, mas foi a igreja que fundou todas as primeiras universidades do mundo, contrariando aquilo que alguns querem dizer que a igreja é obscurantista, que a igreja foi contra a ciência. Pelo contrário, a igreja foi a instituição que mais desenvolveu a ciência, durante aí mais de 1000 anos, podemos dizer. A igreja cuidou da arte, cuidou da música, cuidou da arquitetura, cuidou das técnicas de desenvolvimento, de coisas ligadas à tecnologia. Quando ninguém sabia fazer isso, os grandes monges da igreja, basta dizer a você que foi um monge, por exemplo, que descobriu as leis da genética, Mendel. Foi um padre jesuíta que descobriu o Big Bang. A igreja nunca foi contra a ciência, pelo contrário, a igreja foi a maior promotora da ciência, mas muita gente não sabe disso. Nesse livro, nesse segundo volume sobre a Idade Média, eu coloco bem essas questões. Eu já tinha escrito o primeiro volume, que é a Idade Antiga. Aqui, na Idade Antiga, você tem a história da igreja, que começa lá no ano 0, com Jesus Cristo em Jerusalém, e vai até o ano mais ou menos 500, quando vai ali a queda do Império Romano, no ano 476, e tudo ali desabou na mão dos bárbaros. Os bárbaros transformaram o Império Romano toda a volta do mar Mediterrâneo num mosaico de povos bárbaros, ostrogodos, visigodos, alamanos, suevos, burgúndios, vândalos, etc. E a única instituição que ficou de pé foi a Igreja Católica, que desde aí dos anos 200, 300 até o ano 1000, 1200, construiu a civilização ocidental, e nós chegamos naquilo que foi chamado de cristandade. Então, meus irmãos, é uma beleza estudar essa história da igreja. Houve muitos erros? Houve. Muitos filhos da igreja erraram. Mas, como dizia o Papa João Paulo II, as luzes foram muito mais intensas do que as sombras. Então, está aí uma oportunidade muito boa de você estudar a história da igreja para conhecer melhor a igreja, amar melhor a igreja e servir melhor a Santa Igreja.